Muito bom estarmos aqui com essa princesa. Eu que amo estar aqui conversando com vocês, Como é bom. fazendo toda essa... Você sabe que eu fiz esse apanhado porque, assim, nós esse ano estamos completando 5 anos de Sistema O Dia de Comunicação dentro do Bom Dia News. São 5 anos trazendo um programa de entretenimento que não existia aqui dentro do sistema e um programa diferenciado que conquistou, graças a Deus, o público, de pouquinho em pouquinho, chegando a profissionais como você, profissionais e também patrocinadores, colegas de trabalho, que têm incentivado a gente a avançar mais e mais em função da vida, da qualidade de vida, de fazer o bem. Então, estar há 5 anos à frente de um programa e estar com pessoas maravilhosas e dizer o quanto essas pessoas contribuem quando entram na casa das pessoas sem pedir licença, quando elas ligam lá o televisor, numa época onde se fala tanto de tecnologia. E nós temos que explicar para quem está em casa que a tecnologia não tem que mandar na tua vida. É uma ferramenta. Você tem que usar essa ferramenta da forma como tem que ser usada. E que ela não entre na sua mente ao ponto de você não ser um ser humano, né? Exatamente. E assim, as neurociências hoje se debruçam nos assuntos sobre cérebro-máquina, porque nós sabemos que isso é um passo, né? O professor Leonardo, psicólogo, professor do curso de psicologia daqui, da nossa universidade estadual, ele nos afirma categoricamente, estamos vivendo a era pós-humana, por conta de todo esse comportamento híbrido que nós temos na interação social presencial, na interação social virtual. E hoje, para falar de neuroeducação, nós vamos ressaltar a formação de professores. Porque você fazer uma orientação neuroeducacional, explicar sobre o acesso às tecnologias, falar sobre rotina de aprendizagem, a gente tem que pensar na base. E a base está lá na nossa grade curricular de formação de professores, que é quem está com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos graduandos, nas universidades, conduzindo as pesquisas. E aí você chama atenção para algo muito importante, que é justamente a gente conhecer essa importância do professor dentro desse processo, que de uma certa forma, tanto ele pode colaborar de forma positiva, como ele também pode não ter a oportunidade de ser um professor. Exato. Porque isso tem me preocupado nos últimos tempos. Exato. O nosso professorado é um professorado que busca muito. Todo professor que está em sala de aula, ele está porque ele encontrou ali um significado. Sim. Mas nós temos muitos entraves, muitas lacunas, que não são lacunas necessariamente educacionais, são lacunas culturais, são lacunas psicossociais de maneira geral e reverberam, obviamente, no desenvolvimento da aprendizagem, inclusive no desenvolvimento da aprendizagem do próprio professor. Porque o que é que nós precisamos hoje, urgente, enquanto escola, falando dessa grande mãe que traz, né, para dentro dessa casa, dessa grande mãe, todos os problemas do mundo. Sim. Se nós formos observar, existe um problema comportamental na sociedade. Aonde é que vai esse problema para ser discutido e para ser feita a intervenção? Vai para a escola. Nós temos um problema de ordem de saúde mental, vai lá para a escola. Nós temos um problema de ordem de inclusão, estamos lá na escola. Então, todos os problemas do mundo vêm para essa grande mãe que é a escola. E quem faz a escola são todos os agentes que estão lá, desenvolvendo a aprendizagem, o professor em sala de aula, a equipe gestora, o pessoal da recepção, todo o pessoal do apoio da escola, todo mundo é agente educacional, é agente de desenvolvimento da aprendizagem. Andréia, eu queria que você pontuasse pontos importantes, necessários desse professor, principalmente no processo de ajudar os nossos filhos nesse aprendizado e como eles estão hoje. Como eu sei que você vive muito dentro deste meio e você conhece, você ouve e você entende, a gente precisa entender que um professor, para ele chegar a passar informações, conhecimento, obviamente ele estudou muito. Sim. E ele estuda todos os dias para ele continuar nesse processo. E estar hoje, numa época de era digital, estar numa época onde se podia estar com celulares dentro do ambiente, hoje há uma necessidade de você estar com um jovem que ele estava totalmente viciado nas redes sociais e que ele tem que tirar esse vício para ter uma prática de estudo dentro da escola, para aprender algo que amanhã ou depois vai ser muito valioso para ele. Como é que está esse processo hoje?
dentre tantos problemas e tanta né? complexidade que nós temos hoje na escola, fazendo esse olhar para o professor, existe um dado que é muito preocupante e alarmante para todos nós, que é o apagão de professores, né? Apesar do professor gostar da sala de aula, apesar dele ter formação para isso, nós estamos chegando num período no qual nós estamos vivenciando a tristeza que é termos professores saindo do ambiente escolar por conta de fatores relacionados ao psicossocial de maneira geral e principalmente a figura de autoridade do professor que se encontra, né, nesse período, né, de grande desconfiança, podemos dizer assim. Partindo para a formação, isso nos ressalta a necessidade do professor entender como o cérebro aprende. São políticas de programas formativos voltados para os docentes que são necessárias lá na base. Nós já temos muitas ações formativas voltadas para isso, mas são ações formativas que estão em lugares específicos. A gente precisa ampliar este espaço para conseguir alcançar todos os professores. Entender como o cérebro aprende me traz uma estratégia de aprendizagem mais eficaz para o meu alunado. E estratégia de aprendizagem não é uma salada mista. Eu preciso entender o que é uma estratégia de aprendizagem superficial, o que é uma estratégia de aprendizagem profunda, o que é uma estratégia de aprendizagem de transferência. Aqui eu falei de modelos relacionados ao desenvolvimento da aprendizagem que precisam passar por etapas específicas para que, de fato, o meu alunado consiga armazenar na memória de longo prazo esses saberes, esses conhecimentos e transformar isso no dia a dia. Porque o que nós temos hoje enquanto instituição educacional, e aqui eu vou para além da educação básica, é o que é que eu vou fazer para além disso? Depois de formada, como é que eu vou transformar isso no meu dia a dia? Quais são os saberes que eu vou associar? Nós estamos falando de habilidades metacognitivas, não de conteúdo em si. Porque o conteúdo, quando ele se solidifica e eu tenho esse armazenamento robusto na minha memória de longo prazo, significa dizer que eu consigo transferir esse saber para diversas ações do meu dia a dia. E é essa a grande urgência que nós estamos vivenciando hoje na escola. O aluno que está lá perguntando, por que eu tenho que aprender matemática? Mas isso por que, é algo eu tenho que aprender inteira... geografia? É para entender... Por que eu tenho que entender? Por que eu tenho que aprender física? Exatamente. Né? E nós estamos vivendo uma neurodiversidade. Quando eu falo neurodiversidade, eu estou querendo dizer que tem o cérebro do professor com o cérebro de cada aluninho. E a gente sabe que cada sistema nervoso, ele tem a sua rede integrada, existe um padrão de desenvolvimento, mas cada um de nós aprendemos de maneiras diferentes. E aqui eu não estou falando sobre estilos fixos de aprendizagem, eu trouxe o artigo que trata, né, sobre o fato de que professores acreditam em neuromitos educacionais. Por que isso? Porque está em muitos programas de formação. Por exemplo, eu achar que meninas aprendem menos matemática do que meninos. Isso é um conceito que os próprios alunos, eles desenvolvem, um conceito que está em casa também. Isso é muito perigoso. É muito perigoso porque eu deixo de desenvolver habilidades que são habilidades independente de ser menino ou ser menina. É eu pensar assim, esse meu aluno aqui, ele é mais visual. Esse meu aluno aqui, ele é mais auditivo. Esse aqui é mais sinestésico. Como é que eu vou alcançar, num ambiente coletivo, fazer um planejamento, pensar em estratégias de aprendizagem para cada aluno desse jeito? A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele se desenvolve de maneira integrada. Nós somos razão e emoção. Não dá para separar. Hoje nós já temos dados suficientes, principalmente depois dos exames de imagem, que o nosso cérebro é uma rede de integração. Então eu preciso dar significado para a aprendizagem. Isso é emoção, uma habilidade não cognitiva. Eu preciso gostar do meu professor, eu preciso ter motivação intrínseca, né? Eu preciso saber o porquê de eu estar aprendendo para eu assimilar melhor aquele conteúdo, que é uma habilidade cognitiva. Então aqui eu falei de razão e de emoção. É uma amálgama, ou seja, está tudo integrado. Quando eu entendo que o cérebro processa dessa maneira integrada, aí eu vou compreender que os estilos fixos de aprendizagem são um equívoco relacionados ao nosso canal sensorial, Vanusa.
Agora, quando isso acontece, Andréia, a gente chega a uma conclusão de que o mundo não está indo para esse lado, né? De certa forma, não. Apesar de nós termos... Isso é preocupante. Todo mundo tem curiosidade. Aí onde você chama atenção que a cada dia que passa vai ficando mais complicado. Porque assim, quando a gente vai conversar, de repente, dependendo de quem você vai conversar, você vê que falta vocabulário. Falta. E assim, todo mundo tem... A gente está vivendo a era da curiosidade. E a informação está aqui na mão. Isso é um grande perigo, né? Porque eu preciso de criticidade para discriminar a informação que é científica da informação que está se vestindo com um jaleco de cientificidade. Aqui é uma caixinha Precisa de arquivo. de repertório. De arquivo. Exatamente. É um arquivo que provavelmente muita gente está só copiando outras pessoas. Exato. E é muito perigoso quando você não consegue perceber a fonte, exatamente porque o seu senso crítico está em jogo. Por exemplo, sobre o cérebro, quantas pessoas nós temos em plataformas diferentes falando sobre cérebro, falando sobre neurocomportamento, falando sobre neuroplanejamento. O neuro chama a atenção, entende? A gente precisa entender quem é aquele profissional. Se ele está dizendo que ele é um neurocientista, cadê a produção dele? O que é que ele faz? Onde é que ele faz intervenção? Qual é a colaboração dele para a sociedade? Porque ele tem um campo de batalha presencial. Ele não está só na internet. Agregado de valores, ele não está só na internet vendendo curso. Ele tem um campo de batalha e ele tem uma formação para estar nesse campo de batalha. Nossa, eu acho que esse assunto aqui não é assunto só para um programa. Não, a gente precisa conversar bem sobre formação de professores. Pronto. E aí a gente, para concluir aqui essa primeira conversa da gente, que eu acho que vai virar uma série. O que você pode dizer para quem está assistindo o nosso programa sobre essa importância para a gente finalizar? A formação de professor, ela é essencial para garantir o desenvolvimento pleno da aprendizagem. Entender como o cérebro aprende é indispensável para garantir esse desenvolvimento que nós temos essa preocupação, que nós temos discutido há tanto tempo. Então você precisa procurar, você precisa fazer com que a sua equipe esteja em formação perene, que hoje nós temos muitas formações. Mas pensar, por exemplo, em fazer um planejamento voltado para uma estratégia de leitura e escrita, sem entender como se dá isso, como isso se desenvolve no cérebro, é chover no molhado. O professor precisa entender quais são as redes de processamento neurais envolvidas nesse processo para que ele consiga fazer uma visão de cenário assertiva. Eu tenho só algo para te dizer, que o que passa aqui pela minha cabeça é preocupante, eu não posso nem falar. Eu tenho que ficar Gente, aqui, e aí como é que vocês podem fazer? Profissionais competentes para essas formações, profissionais à luz da neuroeducação. Muito bom. Vou te esperar no próximo programa pra gente ver o que a gente vai falar, vamos. Tá bom? E quem quiser entrar em contato com você, é sempre bom lembrar Exatamente. que a Andréia tá aí. andreakiss.neuroedu no Instagram ou Instituto Córtex Neuroedu no Instagram também. Obrigada, minha princesa. Eu que agradeço. Um abraço em todos vocês. Até o próximo programa, até o próximo quadro.